Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar uma revisadinha nos principais conceitos de sociologia. Bora lá! Galera, primeiro ponto fundamental é a questão do indivíduo. O indivíduo é como se fosse o átomo da sociologia. Vamos pensar nele assim, né? Bom, e o que é fundamental? O indivíduo ele vai dar origem à sociedade, só que a gente vai ter ao longo da história uma série de oscilações. Momentos onde o indivíduo vai ser mais valorizado, onde se vai dar mais importância a cada um de nós, e momentos onde o coletivo, onde a sociedade vai ser mais valorizada. Os principais momentos que a gente vai destacar aqui são esses, né? A partir do século XVI, em especial, com as transformações sociais da Reforma Protestante, na qual nós poderíamos individualmente, diretamente ir falar com Deus, nós temos uma valorização do indivíduo que vai começar, né, já aqui na contemporaneidade. No século XVIII, nós vamos ter aqui o início do processo que vai se solidificar no século XIX. O capitalismo e o liberalismo eles vão dar uma ênfase muito grande no processo de individualização e de liberdade, de construção da liberdade individual. Isso vai desembocar ao estado que a gente vive agora, onde eu tenho um indivíduo que porém, ele é um indivíduo que é a partir das coisas que ele tem, que ele conquista no mercado do sistema capitalista. A socialização, ela vai dizer sobre como nós somos formados e formamos a sociedade ao mesmo tempo, né? Muito importante considerar que a socialização é o que vai resultar na continuidade da sociedade em determinada forma. Assim, você ser socializado aqui no Brasil enquanto brasileiro faz com que os valores sociais do Brasil existam mais ao longo do tempo, continuem existindo. Só que isso é completamente diferente de sermos socializados no mesmo tempo em outra sociedade. Imagina como seria viver nesse mesmo momento numa sociedade que esteja em guerra, né? Os valores e o que você vai ter incorporado em você, se você é uma criança de maneira especial, vai ser completamente diferente do nosso caso aqui. Bom, socialização, vamos lembrar da socialização primária, ligado mais à questão emocional, ligado à família, né? Vai se dar de uma maneira menos formal. A socialização secundária, ela vai acontecer na cidade, tem um negócio importante sobre isso já, baseado numa atitude mais racional, baseada em relações formalizadas e até institucionalizadas, né? Com campos padronizados de ação. Sobre a questão dos espaços de socialização, atentem para isso, né? Nós tínhamos a cidade, desde a Grécia Antiga, como o espaço fundamental de socialização, onde eu tinha a atitude política. E nós estamos passando por algumas transformações sociais que têm um reflexo na própria forma como as nossas cidades estão sendo organizadas, né? Temos aí não só os guetos das classes mais baixas, né? Nas favelas, nas regiões periféricas, mas também temos agora a formação de guetos das classes sociais mais privilegiadas através dos condomínios. Como esses espaços são utilizados dentro da cidade, quais são as transformações, qual é o fluxo de pessoas dentro da cidade, é uma questão que tem relação com isso e é bastante importante para a gente pensar. Vamos relacionar agora o indivíduo e a sociedade, como a gente estava falando até agora. Bom, vamos trazer alguns nomes aqui que vocês já conhecem. Marx vai falar que o indivíduo, que o homem é produto das relações de produção. Então, o indivíduo ele vai ser construído pela sua interface, pela sua atuação prática dentro das relações de produção da sociedade. No caso da sociedade capitalista, então o indivíduo ele vai ser diretamente construído pelas relações de classe. Então isso é muito importante, né? Bom, as relações de classe, então, estão ligadas à forma do trabalho. O trabalho para os operários do sistema capitalista vai ser o trabalho estranhado. E esse indivíduo, portanto, não é dono do seu processo de trabalho, não é dono do seu produto de trabalho e será tratado, será coisificado, será equivalente a um meio de produção, será equivalente a uma máquina. No caso de Durkheim, o homem, o indivíduo na sociedade, ele vai ser produto das instituições. Eu tenho a estabilização desses campos mais padronizados dentro da sociedade que vai gerar uma consciência coletiva.
Essa consciência coletiva a gente pega pronta e a gente vai aprendê-la ao longo do nosso processo de socialização, de transformação que nós temos dentro da sociedade, né? Ligado à ideia dos fatos sociais que a gente já estudou, que são sempre formados por generalidade, coercitividade e exterioridade, né? Tudo isso buscando sempre manter a sociedade coesa e se reproduzindo ao longo do tempo dentro da visão de Durkheim. Weber vai trazer uma visão mais subjetiva. Ele está interessado em pensar o homem como resultado das suas escolhas, que vão nortear a sua ação social. Essa ação social do homem, baseada em suas escolhas, vai trazer para essa interface entre indivíduo e sociedade um homem que vai agir mediado por relações de poder. Isso é fundamental em Weber, né? E aí nós vamos ter aqueles tipos de ação que a gente já estudou também. Ação tradicional, a ação afetiva, a racional com relação a fins e a racional com relação a valores. Lembrem-se com mais cuidado da racional com relação a fins, que é a ação característica do sistema do capital. Vamos falar agora sobre o quarto tema, trabalho. Trabalho, a gente tem que lembrar um breve histórico, né? Nas questões aí entre sociologia e história, pode estar presente esse conceito aqui. Partimos lá da pré-história, de um momento onde a sociedade vai produzir, vai transformar a natureza, tudo isso está ligado à ideia de trabalho, numa relação comunitária primitiva, né? Num comunismo primitivo. Num segundo momento, já no período clássico, nós teremos a produção e a transformação da natureza pela escravização de pessoas. Surge a ideia de que algumas pessoas têm que trabalhar e outras pessoas não vão trabalhar porque o trabalho não é legal. Surge a ideia do tripalium, né? Essa ideia da escravidão ainda se arrasta ao longo do tempo. A gente vai falar da escravidão acontecendo até aqui na modernidade e a gente vai falar na contemporaneidade da relação de trabalho análoga à escravidão. Então é uma coisa muito importante a gente ter aqui, né? Bom, depois nós vamos passar na Idade Média para a relação de servidão. Ainda eu tenho a servidão ligado ao trabalho agrícola, ligado à terra de um lado, mas eu vou começar a ter dentro dos feudos também o surgimento das oficinas, que vão ter uma primeira fase que é de uma manufatura total, onde uma pessoa conhecia tudo e executava tudo até, passando depois para uma manufatura mais dividida, onde as pessoas vão ter uma divisão do trabalho já inicial. Esse raciocínio das manufaturas vai dar lugar depois à ideia da maquinomanufatura, onde eu já tenho a relação de trabalho dividida dentro de um raciocínio de interação com meios de produção mecanizados. 1, 2, 3. Com a chegada das relações mercantis e o desenvolvimento do capitalismo, o trabalho, que até então é considerado algo negativo, vai ser valorizado agora de maneira positiva. E o trabalho vai passar a dignificar o homem. Ainda dentro das questões de trabalho, é importante nós lembrarmos da própria noção da divisão do trabalho, sobre a qual a gente falou há pouquinho tempo atrás. Lá em Durkheim eu tenho o trânsito e a transformação da sociedade por solidariedade mecânica, ligado às sociedades pré-capitalistas, onde eu tenho uma menor divisão do trabalho, para as sociedades por solidariedade orgânica, onde eu vou ter uma maior divisão do trabalho. Esse aumento na divisão do trabalho não só complexifica a sociedade, como também a estabiliza. Isso é importante lá em Durkheim. Para Marx, a divisão do trabalho ela vai estar orientada pela obtenção de mais-valia. Então, um grupo vai obter para si a mais-valia, que é o tempo, o trabalho não remunerado de quem trabalha, de fato. Então, um grupo vai obter a mais-valia e o outro grupo vai produzir a mais-valia para que será extraída dele, na verdade, e apropriada pelo outro, aquele que não trabalha. Esse processo da mais-valia na divisão do trabalho está diretamente ligado à acumulação de capital no nosso sistema e quem revela isso para a gente é Marx. Já no século XX a gente vai ter
as novas formas de organização do trabalho fabril, por exemplo, o Fordismo e o Taylorismo, e sociologicamente essas formas de produção, essas técnicas produtivas, elas vão paulatinamente excluindo da fábrica qualquer saber do trabalhador. O trabalho ele vai ser tão repartido e tão dividido até que ele possa ser executado sem qualquer compreensão sobre o que significa aquele produto, sobre o processo do trabalho em si, né? Essa é uma questão importante. Bom, já vindo aqui para as questões de trabalho do nosso dia a dia na área de atualidades, lembrem-se da flexibilização, passamos há pouco tempo por uma reforma trabalhista, né? Lembre-se da categoria dos infoproletários, né? Criada aí pelo sociólogo Ricardo Antunes, que está falando que hoje o trabalho está sendo mediado pela tecnologia, como estamos aqui tendo essa aula, e essa mediação da tecnologia está completamente descolando aquela pessoa que de fato trabalha com aquela pessoa que necessita do trabalho. Há um total distanciamento e as relações desse trabalhador infoproletário estão cada vez mais precárias. Lembre-se, falamos lá da greve dos trabalhadores de aplicativo, né? As questões de desemprego e qualificação também são muito importantes. Lembrem-se, quanto mais se precariza as condições de trabalho, menos as pessoas têm condição de estudar e de melhorar. Isso vai ter um reflexo nas próprias instituições de ensino, isso vai ter um reflexo na própria parte da produção que as empresas vão querer construir aqui dentro do Brasil, ou as empresas multinacionais vão querer trazer aqui para que nós brasileiros façamos. Então isso é muito importante dentro não só da sociologia, mas também dentro de análises históricas e lá da geografia. Próximo ponto é estrutura e estratificação social. Vamos lembrar desse tema pensando que a estrutura é uma divisão estruturante. Então, ao mesmo tempo que você tem uma divisão, essas divisões da sociedade vão formar a sociedade como um todo. Bem importante isso. Da onde vem essa estratificação? Ela vai ser espelho das relações de poder econômico e de poder político. A questão é que poder econômico e poder político não são coisas independentes de outras instituições e de outros valores culturais da sociedade. Nós estamos falando de poder econômico e político e simultaneamente falamos das relações da religião, de gênero, de sexo, das próprios valores culturais como um todo que vão determinar esses dois fatores. Bom, esses fatores vão dar origem a alguns tipos clássicos de estrutura e estratificação social. Vamos dar uma olhada neles. Primeiro, castas. Quando eu falo das castas, eu estou lembrando de uma sociedade dividida por valores metafísicos ligados aos deuses ou a Deus. E nessa sociedade eu tenho uma mobilidade social inexistente, porque quem orienta as regras de divisão não está aqui com a gente. Então a gente não vai brigar com o cara e a gente vai seguir as regras do jeito que ele manda. Um exemplo clássico disso é a sociedade indiana clássica, né? Que apesar de ter mudado aí a partir dos anos 50, ainda tem muito resquício da sociedade de castas dentro da sociedade indiana atual, que formalmente é de classe, né? Bom, importante refletir sobre a questão da imobilidade dentro do sistema de castas, e pensar se até que ponto outras sociedades, como por exemplo o próprio Brasil, não têm um resquício dessa imobilidade dentro da sua estrutura de classe. Bom, próximo ponto, os estamentos. As regras que vão configurar a divisão numa sociedade estamental são construídas pelo próprio homem, são valores terrenos, digamos assim, né? Bom, então por isso eu tenho uma mobilidade social, mas ela é restrita, ela vai ser bem dificultada, porque os valores serão considerados muito rígidos, apesar de serem, como eu disse, valores ainda construídos pelo homem. É característico da Idade Média até o Antigo Regime, pré-Revolução Francesa. A gente vai ter a sociedade estamental, né? Muito importante aqui. Bom, temos as revoluções, temos a Revolução Francesa e a partir desse momento faz sentido sociológico falarmos de sociedade de classe, apesar dessa palavra ser utilizada em outros contextos também.
Só comparando, quando a gente fala da sociedade de estamentos, a gente está falando aqui que a questão da riqueza, ela se dá lá nos estamentos por direito. Então eu não vou ter um enfrentamento dessa estrutura porque eu vou considerar legítimo determinada pessoa ter posse de riqueza em geral. Eu vou considerar isso legítimo. Então vai ser tudo mais atravancado. Com a Revolução Francesa, ao oposto disso. A riqueza vai ser considerada uma questão de fato e não mais uma questão de direito. Isso num primeiro momento, né? Vamos ter aqui uma mobilidade social, então, permitida, encorajada, porém teórica, porque não existe nenhum regramento social, nenhuma regra do direito que diz que eu não posso ter mobilidade social. Não existe isso, o indivíduo manda. Só que as estruturas sociais que possibilitam a mobilidade social não necessariamente vão se desenvolver. Então eu tenho uma mobilidade social teórica. A riqueza vai ser uma questão de fato, então você pode ser rico ou não será rico, o pobre pode se tornar rico, não é uma questão de direito, mas isso, repito, é teórico. Nós sabemos que geralmente o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Bom, próximo ponto, poder, política e Estado. Quais são as ideias fundamentais que vão estar aí nos bastidores da formação dos Estados nacionais? Centralização da violência, então eu tenho uma centralização do poder de polícia na figura dos exércitos nacionais que vão se formar. Eu tenho, para reger esse poder de polícia, a formação de uma estrutura jurídica também centralizada. Eu vou ter, ainda pré-Revolução Francesa, dentro do sistema patrimonialista, a formação das burocracias estatais que vão administrar a coisa não pública no primeiro momento, o patrimônio do rei, e depois a coisa pública, quando eu tenho as revoluções liberais e a formação das repúblicas, mas eu continuo com a burocracia, como a gente já estudou, e também a coleta de impostos. A gente também já conversou sobre esse assunto lá no podcast, né? A centralização e a existência desses 4 pontos estão nos bastidores da formação dos Estados nacionais. Bom, vamos lembrar de algumas fases aqui. Primeiro, fase absolutista, exemplo clássico, Luís XIV. Eu tenho sim a formação dos direitos civis, quem pode ir e vir dentro de determinado território, uma formação da ideia da nacionalidade, mas ainda é uma nacionalidade, uma civilidade submissa ao rei, né? Então eu não sou cidadão ainda, eu serei súdito. Depois eu tenho as reformas liberais, Revolução Francesa, todo esse contexto que a gente sempre volta. E aí, entre o 18 e o século XX, início do século XX, nós teremos a hegemonia do Estado liberal, né? Baseado na ideia dos direitos civis de soberania popular. Então, eu não sou mais súdito do rei, mas eu serei parte da sociedade, então submisso ao que eu mesmo faço parte. Tem influência de Rousseau nisso, lembrem-se. Eu tenho a formação das repúblicas, porque não é mais patrimônio do rei. E essa republicanização vai ser regida por corpos jurídicos, pelo constitucionalismo liberal, que vai ser característico dessa época. Só que o que vai acontecer? Ao longo desse período aqui, a liberdade individual ela vai ser consideravelmente maior do que a igualdade. E esse fato da liberdade ser consideravelmente maior que a igualdade vai levar a um grande desequilíbrio no terceiro direito, que é o direito à propriedade. A gente vai ter, principalmente no 19 para o 20, uma concentração de riqueza que vai sair da questão individual, empresarial e vai se concentrar nos próprios estados nacionais. E é isso, pelo menos parcialmente, que vai dar origem à Primeira Guerra Mundial. Para resolver os problemas dados pelo cenário da Primeira Guerra Mundial, nós teremos algumas mudanças dentro dos estados nacionais. As duas principais novas formas que a gente vai ter nesse comecinho do século XX são o Estado fascista e o Estado, vou chamar aqui de soviético, mas seria o Estado socialista real, que de fato aconteceu. Vamos dar uma olhada neles. O Estado fascista vai ter em comum com o Estado soviético a crítica ao liberalismo, né? No caso do Estado fascista,
da Itália e da Alemanha, por exemplo, a crítica ao liberalismo vai significar o fechamento dos parlamentos que representam então a soberania popular necessária lá no liberalismo, como a gente viu. Isso vai ser substituído pela obediência a um líder de um partido único, né? Essa ideia de obediência ao líder e ao próprio partido vai superar a noção da política, a noção da polidez, a noção do diálogo e da construção de consenso, por exemplo. E tudo isso vai ser substituído pela violência. Tudo isso num cenário de tradicionalismo baseado em mitologias, numa simbologia muito forte para fazer a pertença política não pela racionalidade, mas pela emoção, né? Nesse aspecto aqui, nós teremos dentro do Estado fascista uma construção de uma sociedade que não seria então de classes, seria uma sociedade cooperativa, porém ainda capitalista, não um capitalismo liberal baseado no indivíduo. Temos uma forma de um capitalismo de Estado. No caso do Estado soviético, como eu disse, compartilha a crítica ao liberalismo, né? Porque não é um problema em si a representação ou o parlamento não é um problema, mas a própria estrutura social, na visão crítica que nós temos através do marxismo, o próprio Estado vai representar o domínio de uma classe, o domínio da classe dominante. Então essa estrutura ela é corrompida na sua base, né? Vamos pensar assim. Bom, eu tenho que substituir esse Estado através de uma revolução proletária, como acontece em 17 na Rússia, e a organização social se daria então por comitês, né? Por comunas, por sovietes populares até chegar às decisões que levariam o Estado como um todo. Isso deveria ser temporário e depois essas comunidades passariam a serem de fato regidas comunitariamente e fundaria-se o comunismo acabando com o Estado. Só que isso não acontece, principalmente a partir da chegada de Stalin no comando do Partido Comunista Soviético, né? Vai se ter, a partir de então, um líder de partido único. Volta a ter um ponto de encontro aqui, né? Um líder de partido único. Nesse aspecto, aqui nós temos duas variações de um regime totalitário, né? Nós temos essa aproximação, apesar deles terem origens e conceitos completamente diferentes. Falando nas diferenças, se aqui eu tenho uma submissão, uma organização política construída na emoção dentro do Estado soviético, eu tenho a ciência marxista como o que supera o trato político, né? Essa é a principal ideia, esse é o principal conceito que deve ser defendido. E será defendido, em muitos casos, baseados na violência também, o que, de novo, aproxima esses dois estados, duas formas de Estado, do totalitarismo. Não tenho, entretanto, aqui um capitalismo de Estado. Eu tenho uma crítica ao capitalismo, mesmo nesse socialismo que a gente está falando aqui, o real que falhou tanto nas suas expectativas e no seu projeto. Eu tenho ainda uma forma diferente de organizar a economia de maneira planejada, tenho então um socialismo de Estado. O contexto da Segunda Guerra Mundial vai representar uma junção entre o Estado soviético e os Estados liberais para enfrentar esse inimigo comum, o Estado fascista. Assim que a gente pode olhar o contexto da Segunda Guerra Mundial. E bom, uma vez que o lado liberal mais soviético, socialista, ganha, nós temos então uma reconfiguração. Esse Estado liberal, que gerou todos os problemas pré-Primeira Guerra, ele vai se reorganizar. Surge então no cenário o Estado de bem-estar social. A ideia fundamental dele é importar um pouco dos valores liberais, misturar com os valores do socialismo e criar esse novo Estado para organizar, especialmente a Europa, depois da Segunda Guerra, né? Então eu tenho que conciliar trabalhadores e capitalistas. O nome principal dessa ideia é John Maynard Keynes. Como isso vai acontecer? O Estado será responsável por criar um pacote mínimo de direitos que tem que ser
não só na letra da lei, mas tem que ser realidade social, né? Para que esse pacote mínimo de direitos existentes permita que a população se forme enquanto consumidor. Então, eu tenho uma intervenção do Estado para dar condição de competitividade para as pessoas e essas pessoas, então, poderão agir individualmente dentro do capitalismo para se tornar consumidores e fazer o sistema do capitalismo funcionar. Bom, mas essa fórmula de pensamento do Estado vai ser questionada nos anos 70, no contexto da crise do petróleo, por exemplo. A ideia vai ser que esse intervencionismo grande do Estado estava causando problemas para as empresas, então para as relações de emprego, e o caminho que a gente tinha que ter era voltar àquele liberalismo que já tinha dado problema lá antes de 1914. Surge então aí nos anos 70 a ideia do Estado neoliberal. E a ideia é tornar de novo privatizado, ou seja, de interesse privado, tudo aquilo que era bem comum, tudo aquilo que era público. Então, as primeiras coisas que vão acontecer, que vão sofrer ou mudanças de privatização ou flexibilização, né, são essas duas grandes ideias, são as relações de trabalho, o próprio trabalho, direito de acesso à saúde, educação, moradia e assim sucessivamente. Bom, o que a gente tem como ideia fundamental dentro do Estado neoliberal é que o interesse privado vai ser maior que o interesse do Estado, porque nessa linha de pensar, o interesse do Estado não espelha os direitos individuais, mas os interesses privados espelhariam então melhor os interesses individuais.